Biomecânica de corrida é um negócio polêmico, tá nas redes sociais, em todos os posts aí, você vê muita gente falando sobre biomecânica de corrida, mas quando que a gente tem que mudar a nossa biomecânica de corrida? Será que todo mundo tem que mudar? É isso que a gente vai falar com o Brunão da Olimpo aqui depois da vinheta. Salve, salve galerinha da zoeira, beleza? Eu sou o Marcelo Kuhn, estou aqui com o Brunão da Olimpo, o cara que vai ajudar a gente a entender quando que é necessário ou não é necessário a gente investir em mudar nossa biomecânica de corrida, né, Bruno? Exatamente. Como o Marcelo disse, é um assunto polêmico, mas é um assunto que pode ajudar todo mundo que pratica corrida, todo mundo que treina, que quer começar ou que já é experiente no esporte. Antigamente se ouvia dizer muito que você tinha que ter uma biomecânica ideal, aquela entrada com o médio pé, aquele joelho alto, aquele pé lá atrás. Mas hoje tem muita gente que já diz que não é necessário mais. Você vê atletas de elite que cruzam o braço, que entram com calcanhar e tudo mais. E a gente vê que tem muita gente que fica em dúvida, e eu mesmo fico muito em dúvida, se é necessário a gente investir nessa mudança de biomecânica. É necessário a gente investir nisso? Vamos lá. Eu acho Coloquei na fogueira, né? Colocou na fogueira. É um assunto que, talvez gere bastante polêmica, mas eu, Bruno, e da onde eu venho, da onde eu estudei e tudo mais, a gente sempre acredita que existe um movimento ideal. E vamos lá, vamos tentar definir um movimento ideal. É um movimento eficiente, ou seja, que cumpre a tarefa. É um movimento com baixo gasto energético e é um movimento que não machuca. Então, esses três pontos vão formar um movimento ideal. Na corrida, vamos tentar definir uma corrida de um jeito simples. É um deslocamento à frente, a partir da propulsão dos pés, empurrando o chão para trás. Existem milhares de formas da gente fazer isso. Se a gente for no Ibirapuera aqui, a gente vai ver gente correndo de tudo quanto é jeito. Gente balançando mais, gente indo para cima e para baixo. A gente que você olha e fala, nossa, que mecânica boa. E sim, cada um tem seu jeito de correr, mas existe um jeito que você gaste menos energia e você é mais eficiente na prática do esporte, e no caso da corrida. Então, para mim, sim, vale a pena investir na biomecânica ideal, num gesto que faça você performar melhor no esporte e gastar menos energia, diminuindo o risco de lesão. Aí, uma dúvida minha, você vê esses caras que são elite, muitas vezes atletas que batem recordes mundiais e tem uma corrida mais torta que a minha, e olha que eu corro bem torto mesmo. Nesse caso, a dúvida que fica é, se ele tivesse uma biomecânica boa, ideal nesse aspecto, será que ele renderia mais ou será que ele iria retroceder no que ele já está habituado a fazer? Tá. Aí a gente pode entrar num quesito de aprendizagem de movimento. Então, sempre que a gente, por exemplo, a pessoa já corre há muito tempo ou já faz alguma atividade há muito tempo e a gente vai tentar mexer na mecânica da pessoa. Talvez no começo desse processo a pessoa perca um pouco de desempenho por estar aprendendo algo novo. Então é como se a gente estivesse aprendendo uma aula de matemática lá, aprendendo uma operação nova. No começo a gente vai sofrer um pouquinho mais para aprender, mas depois que a gente aprende, a gente só tende a melhorar e conseguir fazer contas mais difíceis. Na corrida é a mesma coisa, aprendizagem motora. A pessoa já performa no nível alto. Ela performa no nível alto com aquela mecânica, como você disse, um pouco mais torta, um pouco mais que oscila mais, porque ela tem uma capacidade aeróbica, atlética, que mesmo com aquela biomecânica ela consegue uma performance alta, consegue bater recorde mundial. Acho que um dos maiores exemplos é uma das últimas vencedoras da São Silvestre, que a gente viu uma mecânica, nossa, parecia que ela estava desmontando no final da prova e ela ganhava a São Silvestre. Acho que ela era recordista da meia maratona, alguma coisa assim, ou da maratona, não lembro. Então ela consegue performar num nível altíssimo, mesmo com uma mecânica que não era a ideal, vamos dizer assim. Então, se a gente for trabalhar com essa paciente para alterar a mecânica dela, sim, ela vai ter uma melhora de performance. Pode ser que no começo ela tenha uma queda, mas assim, no momento que encaixar essa biomecânica nova, essa biomecânica que a gente consiga fazer o movimento com mais eficiência, com menos gasto energético
e com uma maior qualidade, ela tende a melhorar a performance ainda mais. O ponto é como fazer essa mudança. Tem gente que fala que faz e não sabe fazer. Como fazer essa mudança, acho que é o principal fator para falar, não precisa mexer. Se não precisa mexer, a gente vai deixar o paciente correndo ali com incômodo, mas assim, não, cada um corre do seu jeito. Dá para ajustar. Tem muita gente que corre sem dor e corre grandes distâncias. Então, todas as vezes, a biomecânica vai ser um fator importante no caso de uma lesão ou no caso de um aumento de performance. E aí a gente vê por um outro lado o Kipchoge aí, recordista mundial de maratona, um fenômeno das pistas aí, que você vê o cara correndo, ele parece que tá desfilando, né? Exatamente. A entrada dele, a passada, parece que ele não tá nem fazendo esforço, porque aparentemente, na minha visão de leigo, tem uma biomecânica muito melhor do que a de outros atletas, né? E será que isso realmente é algo que vem do início dele lá, que desde sempre é assim que ele corre? Ou é algo que ele foi ajustando, ou que existe essa possibilidade dele ter ajustado durante a carreira dele? Eu não lembro muito da carreira dele no começo, mas acredito que é algo que foi sendo construído. A mecânica dele acho que é uma das mais próximas do ideal, pensando em corredor de longa distância, é uma das mais próximas do ideal que a gente tem. A gente ainda vê algumas oscilações muito mínimas, mas que talvez fosse ser aquele 1-2 segundos que baixasse no Breaking Through lá que ele participou. Mas a corrida dele é muito próxima do ideal. Então, acredito que foi sendo construída e foi sendo aperfeiçoada conforme o tempo. Talvez ele já corresse assim desde o começo. E aí a gente tem vários aspectos. O treinamento dele, aonde ele nasceu, o biotipo, tem muita coisa que influencia, mas com certeza a biomecânica dele é um dos fatores que faz ele ser o fenômeno que ele é, de recorde mundial, bicampeão olímpico, o único que correu abaixo de 2 horas numa maratona, mesmo que em condições ideais, mas a biomecânica dele com certeza é um fator determinante para isso. E aí eu decidi que realmente, nós decidimos em conjunto que realmente é necessário mudar a biomecânica do atleta Marcelão aqui. O que a gente tem que fazer a partir deste momento? Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer é fazer uma avaliação. Então, como a gente faz aqui na Olimpo, a gente coleta a história do atleta, vê o objetivo que ele quer, fazer aquela avaliação de biomecânica, se é por uma queixa, se é por uma melhora de performance, independente do objetivo dele, a gente vai fazer uma avaliação. Então, a gente vai filmar o atleta correndo na esteira ou fazer uma filmagem num ambiente aberto e ver tanto de frente quanto de lado, como que é o movimento desse atleta. E a gente pensando naquilo do movimento ideal que eu falei na corrida, um deslocamento à frente, a partir da propulsão alternada dos pés empurrando o chão para trás, o que que nesse movimento do atleta isso está diferindo desse movimento ideal? Observamos tudo isso, acho que o pé está entrando muito com o antepé, o pé está entrando muito à frente do corpo, o overstride que muito falam, a cadência está muito baixa, a pelve tá caindo enquanto está apoiando, tá correndo muito sentado. Acho que essas são expressões e características de corrida que a gente vê muita gente falando tanto no Instagram, nos treinos, em assessorias, em provas que a gente vai. Fala, nossa, aquela pessoa tá correndo meio sentada, aquela pessoa corre fazendo muito barulho. Então a gente vai olhar todos esses fatores, em questão de alinhamento, em questão do movimento, como que a pessoa tá desenvolvendo a corrida. Beleza, avaliamos tudo isso. Isso aqui a gente pode corrigir a cadência, o overstride e uma oscilação vertical muito grande. Tá, como que a gente vai corrigir isso? Não adianta a gente falar, aumenta a cadência. Não adianta a gente falar, aproxima o pé, cai com o pé embaixo do corpo, salta menos. Isso não adianta a gente falar direto na tarefa. Não funciona, o cérebro não funciona desse jeito. Como eu estava falando da operação matemática. A gente não aprende a fazer equação de segundo grau antes de saber fazer mais, menos, multiplicação e divisão. A gente tem que começar de tarefas mais básicas até chegar na tarefa que no caso vai ser a corrida. Então a gente fez toda essa avaliação, entendeu o que está causando a mecânica acontecer daquele jeito, que a gente chama de causa raiz, seja para uma queixa, seja para uma melhora de performance. Depois disso, a gente vai elaborar com o paciente uma construção desse movimento. Então, uma construção do que o paciente apresenta para o que a gente quer chegar lá na frente como um movimento mais próximo do ideal ou ideal. Então, a gente vai começar em demanda baixa. O que é demanda baixa? Na maca. A gente coloca o paciente na maca, começa com exercícios muito simples, que às vezes podem não fazer sentido para o atleta estar fazendo aquilo. Vou fazer uma ponte e a ponte vai fazer eu correr melhor. Vou fazer um
uma ativação de tronco e isso vai me fazer correr melhor? Sim, numa linha de raciocínio que ligue essa demanda baixa até a corrida, é daqui que a gente vai começar. E sempre a gente vai conseguir transferir de demanda baixa, ou seja, vamos considerar deitado, para uma demanda intermediária de exercícios já começando a ficar em pé, podendo ser ajoelhado, podendo ser mais estáticos, para depois uma transferência direto para a corrida. Então, existe uma forma de fazer essa correção da biomecânica, que não é eu virar para o corredor e falar, aumenta a cadência. Pode gerar outras compensações que não vão melhorar de fato a biomecânica do atleta e, na verdade, podem até atrapalhar. Por quê? Porque não foi construído isso. A gente está dando uma informação a mais que o atleta não vai entender o que ele tem que fazer para melhorar aquilo, ao invés de a gente construir esse movimento e na hora que a gente chegar na corrida, na hora que a gente chegar nessa fase da transferência, a gente dá comandos muito simples para o atleta conseguir executar aquele movimento. Então, quando a gente está atendendo alguém aqui na esteira, a gente quer ajustar a corrida, a gente vai ver muitos comandos simples. Então, cresce, empurra o chão para trás, tenta fazer, toca o pé rápido no chão, deixa o pé pertinho do chão. Então são comandos muito fáceis do atleta entender, do paciente entender. Muito mais fácil do que a pessoa entender, não salta tanto, sem construir esse movimento. Como que eu não vou saltar? Eu estou correndo. Então, essa construção de movimento é o diferencial. Então, desde a avaliação para essa construção do movimento de demanda baixa até a tarefa, é o que vai fazer a diferença numa mudança de fato na biomecânica para chegar o mais próximo do ideal, do que alguém que fale que não precisa mudar porque não faz esse raciocínio e tenta interferir ali direto na prática da corrida. Então, é isso. Biomecânica de corrida, profissionais ainda divergem muito, mas o que a gente tem aqui, o Bruno, hoje, é necessário realmente que se invista nisso, em caso você tenha lesões, caso você gaste muita energia desnecessária ou você tenha necessidade real de mudar por alguma outra razão que vai ser avaliada junto com o seu profissional. Se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou pode mandar no @olinco.instituto que eles vão ajudar vocês da melhor forma possível. Se você chegou até aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! No matter what words I choose, I lose. Yeah.